O Brasil do início dos anos 1960 vivia um momento de transição. As rádios tocavam boleros, sambas canção e marchinhas. Mas algo novo começava a ecoar pelos alto-falantes. Vindo dos Estados Unidos, o rock and roll atravessava fronteiras. Com guitarras elétricas e batidas aceleradas. Ele não era apenas música, era comportamento. Enquanto jovens tentavam copiar os passos de Elvis, os mais conservadores observavam com desconfiança. E no centro dessa tensão, estava um homem de vassoura na mão. Seu nome era Jânio Quadros. Jânio Quadros era conhecido por sua personalidade excêntrica. Professor, advogado, político de retórica teatral. Elegeu-se presidente do Brasil em 1960. Com um discurso moralista, prometendo varrer a corrupção. Seu símbolo de campanha era uma vassoura. E sua postura era rígida, quase austera. Mas o que poucos imaginavam era que sua cruzada moral alcançaria também a música. O rock representava mais do que som. Representava liberdade, rebeldia, corpos que se moviam sem permissão. A juventude brasileira começava a descobrir ídolos internacionais, como Elvis Presley. Os cabelos cresciam um pouco mais. As roupas mudavam. Os passos de dança eram vistos como provocativos. Para setores conservadores, o rock era barulho. Era influência estrangeira. Era ameaça aos bons costumes. Em 1961, durante seu curto governo, Jânio Quadros decidiu agir. Não foi exatamente uma lei contra o rock, mas medidas administrativas proibiram ou restringiram apresentações consideradas imorais. Entre elas, o rock e suas danças excessivamente sensuais. O argumento era preservar a moral pública, evitar escândalos, conter comportamentos vistos como indecentes. O Estado entrava na pista de dança, não para dançar, mas para pagar a música. Em alguns locais, bailes foram cancelados, eventos suspensos. Organizadores receberam advertências, programações foram revistas. A juventude sentiu o impacto. Não era apenas sobre música, era sobre identidade. O gesto de Jânio simbolizava algo maior: o choque entre tradição e modernidade. Curiosamente, enquanto reprimia o rock, Jânio adotava posições ousadas na política externa. Condecorou figuras controversas, como Che Guevara. Buscava uma política externa independente. Essa dualidade intrigava. Um presidente moralista nos costumes, mas imprevisível na diplomacia. O Brasil vivia sob tensão constante. O governo de Jânio Quadros durou apenas 7 meses. Em agosto de 1961, ele renunciou inesperadamente. O país mergulhou em crise política, que culminaria anos depois no golpe militar de 1964. A proibição do rock tornava-se quase um detalhe, mas simbolizava algo profundo: o controle sobre a juventude, sobre a cultura, sobre a liberdade. Apesar das restrições, o rock continuou a crescer. Poucos anos depois, surgiria a Jovem Guarda, com nomes como Roberto Carlos, Erasmo Carlos. A guitarra elétrica ganhava espaço definitivo. O que fora visto como ameaça transformou-se em fenômeno nacional. A tentativa de proibir o rock revela um padrão histórico. Sempre que surge algo novo, há resistência. Foi assim com o samba, com o jazz, com o próprio rock. A cultura é viva. E quanto mais reprimida, mais encontra caminhos alternativos. Hoje, a história parece quase curiosa. Um presidente que tentou controlar passos de dança. Mas a narrativa revela algo maior.
O eterno conflito entre autoridade e liberdade. Entre tradição e juventude. O rock sobreviveu. A política mudou. Mas a pergunta permanece: quem decide o que pode ou não pode ser ouvido? E até onde o Estado pode ir? Quando a música começa a incomodar,